Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui realizando essa reunião com vocês para conversarmos um pouquinho sobre o Tarefas SP, essa nova plataforma da Secretaria da Educação, né, que os estudantes, inclusive, já estão realizando aí no Centro de Mídias. Então, nós vamos conversar um pouquinho com vocês sobre ela, tá bom? Então, espero que nossa reunião seja bastante proveitosa e que a gente consiga tirar aí as dúvidas de vocês em relação a esta nova ferramenta que a gente tem, tá bom? Para trabalhar, tá? Vou passar agora a palavra para o meu amigo Gerson, que ele também vai conversar aqui um pouquinho com vocês. Eu sou Cleo e estou como ponto focal da plataforma Tarefas SP aqui na Diretoria de Ensino de São Vicente. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Como a Cleo colocou, é uma fala inicial que estamos tendo com vocês. Acredito que vamos trazer alguns esclarecimentos para uma parte dos profissionais e outros que já estão habituados, né, a utilizar a plataforma vão estar aí revendo alguns tópicos e algumas instruções que já estão desenvolvendo nas suas atividades cotidianas. Meu nome é Gerson, eu também, assim como a Cleo, sou ponto focal do Tarefas SP aqui na Diretoria de Ensino de São Vicente. Passa a palavra. Tá o slide. Bom, então, gente, esta nossa reunião com vocês tem como objetivo, então, conversar sobre o Tarefas e dizer que esta plataforma, ela veio para fortalecer o processo de aprendizagem dos estudantes, né? Então, nós temos várias plataformas educacionais e todas elas têm como foco a aprendizagem do estudante. Isso de forma personalizada, contextualizada, significativa e sempre integrada ao currículo paulista. Bom, então, essa plataforma, ela é um meio para quê? Para que o estudante chegue à aprendizagem. A aprendizagem é o fim. Então, a plataforma, a gente tem que dialogar com o nosso estudante e mostrar a importância dela. Trazer isso, falar que não é só uma ferramenta, não. Que a partir dessas ferramentas, ele consegue fortalecer a aprendizagem dele. É um caminho para que os professores consigam ter aí um resultado do estudante, trabalhar as intervenções necessárias com esse estudante. Então, é para isso que elas existem, tá bom? Como forma mesmo de fortalecer a aprendizagem deles, tá bom? E o Tarefas é o que, então? O Tarefas SP é um banco de tarefas públicas que estão alinhadas aos materiais digitais via CMSP. Então, lá existem várias tarefas, tarefas que foram criadas pelo próprio Centro de Mídias, né, que estão lá disponíveis no localizador, e tarefas também dos colegas, professores que colocam lá e que podem também ser utilizadas como modelos. Qual é a intencionalidade, então, desta plataforma? Para os estudantes, como eu coloquei, é fortalecer a aprendizagem deles, tá bom? Então, ela fortalece a aprendizagem dos estudantes através dessas atividades, dessas tarefas que estão integradas, então, às aulas digital, às aulas do material digital que o professor realiza na sala de aula. E para nós, os docentes, ela vem como uma forma de reduzir o esforço da gente na elaboração dessas atividades, né? Ali o professor já tem a atividade pronta ao final de cada aula. Então ela reduz esse esforço na elaboração, ele consegue observar como o estudante está, fazer essa correção da atividade durante no pós-aula e com isso então promover as intervenções necessárias aí para que o nosso estudante avance, tá? E para gestão e coordenação, ela serve para identificar, através das atividades, os níveis de engajamento, da aprendizagem dos estudantes, serve para um apoio pedagógico mais eficiente, personalizado, haja vista que cada estudante que faz tem o nome dele lá, como ele foi na tarefa, como ele fez, você tem uma devolutiva desse estudante, então é muito importante ter essa devolutiva para a gente traçar, né, os nossos planos futuros, o que a gente precisa, onde a gente precisa empreender mais esforços ou menos esforços. Então, esse é o objetivo dessa tarefa, tá bom? Dessa plataforma. Bom,
Quais são os principais recursos, então? O acesso via CMSP, que os estudantes já conhecem, porque eles já acessam, né, para a realização, inclusive, da prova paulista, tá bom? Então, tá lá, é uma integração entre o repositório dos materiais digitais ao gerenciador de tarefas. Ela proporciona, então, esse acesso facilitado e centralizado para os professores e estudantes. A plataforma também possibilita a criação de uma lista de exercícios para os professores, né? Se quiser, você tem a oportunidade de criar novos, apesar de que nós aqui estamos orientando que nós temos vários modelos lá, então é importante o professor priorizar os modelos que já existem lá na plataforma, tá bom? Então isso é muito importante, tá? E o professor tem então essa oportunidade. Se ele quer questão dissertativa, alternativa, ele tem todas essas oportunidades, ela tem todas essas facilidades de estar encaminhando isso para os seus estudantes, tá? Para ter uma devolutiva mais precisa do que ele precisa dentro do plano de aula que ele traçou, tá bom? E a plataforma também, ela possibilita a coleta, organização, apresentação de dados de engajamento da aprendizagem. Até que ponto a minha sala está engajada, até que ponto ela fez, ela conseguiu desenvolver, ter um bom desempenho na realização da atividade. Isso me traz uma devolutiva para que eu consiga, então, trabalhar essas intervenções. Então, o docente que hoje tem aí à sua disposição esse gerenciador de tarefas, tanto para criar, né, as próprias atividades e enviar para suas turmas, como também as atividades que foram criadas pela equipe da SEDUC e que estão direcionadas diretamente ao material digital que já está disponibilizado. Então, como vocês já observaram, ao final de cada aula, a gente tem lá um slide que já fala de tarefas SP e já traz o número do localizador, que são as questões que o estudante vai fazer com relação naquela aula que foi desenvolvida, tá bom? O banco de questão, então, ele oferta uma atividade contendo 2 questões, no mínimo, por componente curricular, né? E por aula do material digital que foi trabalhado no dia. Então, terminou a aula, já vem logo no final o localizador e as 2 questões que o estudante tem que realizar. Após o envio da atividade, o estudante tem 2 dias para realizar a tarefa. Mas essa data o professor também pode modificar e daqui a pouco o Gerson vai falar para vocês do tutorial e aí vocês vão ver também um pouquinho com relação a isso. Agora eu passo a palavra para o Gerson, que ele vai conversar com vocês um pouco sobre esse passo a passo, tá bom? Do Tarefas SP. Então, pessoal, como a Cléudia colocou recentemente para vocês aqui, existe essa possibilidade do professor utilizar, né, as questões que estão disponíveis na plataforma, né, assim que termina a aula, né, ele já pode disponibilizar para os estudantes, e aí então aqui é o passo a passo para fazer essa disponibilização. Então, primeiro ele vai acessar esse endereço aqui que está disponível na tela, tarefas CMSP, Educacau, SP, GovBR. E aí vai optar pelo servidor. Faz o login normalmente, né? E acessa na aba Atividades, ele vai clicar em Modelos. Nos modelos, ele vai poder modificar nesse espaço aqui, busca por localizador. Esse localizador, ele já copiou lá da aula, né, o número que está disponível em cada uma das aulas do material digital. Finalizando a aula, ele busca, copia o localizador e cola aqui, ao lado. Aqui na imagem vocês podem ver, tem um exemplo de um localizador que já está colado na busca, né? Então, como é dito aí no slide, buscar por localizador, inserir o número do localizador que consta no slide do material digital. Então, feito isso, você clica no buscar, vai aparecer a tarefa que vai ser disponibilizada para os estudantes. Neste ícone verde, nessa setinha verde, que está em destaque aqui no canto, o professor, né, vai clicar para poder fazer as opções de turma para quem ele quer disponibilizar e também o período que vai ficar disponível, né, desta publicação. Feito isso, ele vai poder conferir a atividade clicando nos 3 pontinhos que tem ao lado da setinha verde. Aí ele visualiza
o que os estudantes verão quando acessar a atividade, né? No caso aqui, foi feita a opção do tablet, né? Que é a que está na tela aqui maior, mas você pode visualizar tanto como celular ou como computador. A opção é feita aqui, né? Essa é a tela que o estudante verá quando ele for realizar a atividade, né? E tem que sempre lembrar o estudante para que eles não esqueçam de finalizar a atividade, porque ao encerrar a atividade ele precisa finalizar. Agora, com relação ao estudante, como ele acessa a atividade? Ele vai acessar o centro de mídias, né, pelo CMCP Web, ou ele pode utilizar o aplicativo pelo celular ou pelo tablet. Essa esse acesso, né, ele é o mesmo que ele utiliza para a realização da prova paulista, né? Ele vai usar o login e senha, que está disponível na sede, e caso ele não saiba, ele pode buscar isso junto aos gestores, né, da unidade escolar. E o caminho que ele vai fazer é o seguinte: ele vai clicar em turmas, na sequência vai aparecer acesse a sua turma. Ele clica nas provas e atividades. Então, ele clicando em turmas, ele vai ter a opção de aparecer a turma a qual ele pertence, ele clica, e aí aparece provas e atividades. Nesse momento, quando ele clica, aí vai aparecer os componentes que já disponibilizaram tarefas, né, para essa realização dos estudantes. Clicando no componente que ele escolheu, vai aparecer o título da tarefa, e aí ele deve clicar nesse título, né, e clicar no botão realizar. Clicando no botão realizar, vão aparecer as questões que dizem respeito a essa tarefa. Ele vai realizar a tarefa e finalizar. Atenção nesse momento aí, né, para a data limite que foi estabelecida pelo professor, né, na disponibilização da atividade. E o outro item que a gente também chama atenção aqui nesse momento é não esqueçam de finalizar. Vocês têm que sempre lembrar os estudantes dessa etapa. Agora a Cléa vai falar com vocês. Então, pessoal, lembrando que essa semana migrou já para a plataforma BI o Tarefas. Então, vejam que já aparece aí, né, junto com o aluno presente, prova paulista, o CAN, redação, tal. A gente já tem aí a janelinha do Tarefas SP. O Tarefas, ele ainda não foi migrado totalmente. Ele ainda apresenta ele está apresentando alguns erros, tal, quando a gente vai buscar alguns dados. Mas lembre-se que, como ele já está aqui, ele está migrando e logo, logo a gente vai conseguir visualizar todos esses dados já na plataforma BI, tá bom? Então a gente colocou essa lâmina só para lembrar vocês que ele já consta lá no BI, tá? Bom, e aí então, como que eu vou buscar, lembrando mais uma vez, detalhando para vocês o localizador? No final do slide aparece, no final da aula digital, aparece esse slide, Tarefas SCP. E aí tem o número do localizador. Então, o professor visualizou esse número do localizador, ele vai pegar esse número, vai clicar naquele link que está ali do tarefas.sp.educacau.sp.gov.br, vai abrir lá, vai entrar com o login dele, tá certo? Como o Gerson já colocou, e vai clicar naquela janelinha onde ele mostrou o número do localizador, para que ele consiga visualizar então a atividade e com isso encaminhar, né, publicar para os seus estudantes. Bom, nós deixamos aqui para vocês um tutorial, tá? Então, aqui o tutorial para cadastro de atividades. É um tutorial em PDF, então qualquer dúvida que vocês tiverem quando vocês forem fazer, vocês podem olhar por esse tutorial, né? Tanto pelo QR Code ou pelo documento, e aí qualquer dúvida vocês podem entrar em contato conosco. Vocês têm aí o nosso WhatsApp, tanto o meu quanto do Gerson, e nós ficamos à disposição para estar auxiliando vocês no que vocês precisarem, tá bom? E também, gente, agora nós já conseguimos visualizar o relatório das tarefas lá na sede, né? Então, quando você entra na sede, você entrando na sede, você vai ver lá na parte do centro de mídias, e dentro do centro de mídias você vai clicar em relatório de tarefas SP.
E aí vai aparecer para você, então, o relatório, turma por turma, direitinho. Olha só, relatório de tarefas SP. Aí aparece o turma por turma. Vamos ver o próximo slide, que vocês vão ver. Olha só, aí, ó. Aí você vai identificar qual é o tipo de ensino, a turma, a data, né? Se de repente dentro de um período que você queira, tá bom? E aí você vai puxar esse relatório coloridinho, igual tá mostrando aí. E esse relatório vai trazer aí a aba verdinha, vermelhinha, né? Então, fiquem atentos aí com a data da atualização do relatório, sempre vai aparecer a data de atualização. E acompanhe isso, porque com isso você consegue visualizar como que esta sala está realizando as tarefas, tá bom? Logo abaixo, então, vai aparecer o nome dos estudantes, tá? E aí tem essas bolinhas aí coloridas. Então, o verdinho significa que ele fez todas as tarefas, tá tudo em ordem. O amarelinho significa que ele fez pelo menos uma tarefa, um ponto de atenção. O vermelhinho é porque ele não fez nada ainda. Então, a gente vai conversar com esse estudante, né, para que ele consiga realizar as tarefas, tá bom? Então, aqui é um farol que a gente tem para poder acompanhar, então, como que essas atividades estão sendo realizadas pelos nossos estudantes. Agora nós colocamos aqui para vocês alguns pontos de atenção, assim, alguma coisa que a gente chama atenção, algumas sugestões nossas para vocês. Primeira coisa, gente, vamos priorizar as tarefas que já estão disponíveis no banco de questões do CMSP, tá? De acordo com o localizador de cada aula digital. Peguem pelo localizador, priorizem a tarefa que está ali no final da aula, tá certo? Quanto mais a gente cria, mais lições a gente tem, não é assim? Então, priorizem a tarefa que está ali, que já traz para vocês, em cima daquela aula, o que foi trabalhado, já tem as questões que os estudantes vão realizar, tá bom? Então, priorizem as tarefas que estão lá, tá? Outra coisa, se possível, administra o tempo da aula de forma que no finalzinho da aula sobre, né, uns 10 minutinhos que seja, para que o estudante consiga fazer, se possível, dentro da sala de aula já. Então, a gente sabe que é difícil, que é complicado, mas vamos procurar fazer uma gestão do tempo aí, administrar bem o nosso tempo, para que a gente consiga, né, fazer isso, para que o estudante tenha essa oportunidade já no final da aula. Olha, querido, tem 5 minutos aí para você acessar a plataforma e realizar o tarefas, tá bom? Então, é uma dica, né? A gente sabe que é complicado por conta das aulas, mas havendo essa possibilidade, é importante fazer isso, tá bom? Se houver possibilidade também, promover na escola, né? Aí os gestores podem promover, junto com os PROATECs, inclusive, uma força-tarefa para colocar em ordem essas atividades, tá? Que ainda não foram realizadas pelos estudantes. A gente sabe que muitas escolas já avançaram bastante, a gente consegue visualizar lá pelo relatório, né? Que já tem bastante tarefa feita. Então, se perceber que tem alguma sala que ainda está com bastante tarefa atrasada para entregar, já priorizar isso, tá bom? Faz uma força-tarefa na escola, conta com o apoio do Proatec, para poder, então, colocar em ordem aí essas tarefas que ainda não foram realizadas, tá? É uma dica para vocês. E também é possível buscar apoio dos próprios estudantes. Então, orientar os líderes de turma, os representantes de sala, os gremistas, inclusive, né? Para que eles também se sintam corresponsáveis nesta ação. E eles também lembrem o amigo, o colega lá, né, que ainda não fez essa atividade, que ele precisa fazer. E até mesmo auxiliando como que ele vai entrar, como que ele vai fazer. É muito importante a gente trazer os estudantes como corresponsáveis para nos ajudar nessa parceria, tá bom? É uma parceria importante para a gente, tá? E estimular o protagonismo também dos nossos estudantes, para que muitas vezes eu não consegui fazer na escola, eu posso fazer em outros locais, né? Em qualquer local de livre escolha, mas eu preciso estimular isso no estudante. Então, trazer o estudante, né, para estimular esse protagonismo, trazer isso para que ele consiga ter essa corresponsabilidade e não importa onde ele esteja, ele vai lembrar.
olha, tenho tarefa para fazer, já entra ali naquele momentinho e já faz, tá bom? São algumas dicas para vocês que a gente coletou aí das nossas idas nas escolas, várias escolas estão aí com inúmeras situações muito boas, inclusive, né? A gente tem várias práticas que vocês estão colocando, que têm conseguido realizar essas tarefas, então a gente pede aí o apoio de vocês e deixamos essas sugestões para vocês. E se vocês tiverem outras sugestões também, mandem para nós, porque de repente a gente pode compartilhar com os colegas no grupo de PCs e tudo mais, e a gente compartilha e vai fazendo uma rede de apoio aí para que a gente consiga dar conta dessas tarefas, tá bom, gente? Aqui nós temos então as nossas as referências. Eu vou passar a palavra para o Gerson, que ele vai falar mais uma coisa com vocês antes da gente terminar. Isso. Então, pessoal, a gente percebe algumas potencialidades na utilização dessa tarefa, né? Porque a gente percebe a possibilidade da criação da cultura do estudo pós-aula, né? Então, a gente percebe, às vezes, a dificuldade em alguns estudantes têm de desenvolver essa atividade fora do período da escola, né? E a tarefa, ela vem com essa questão, ela aborda dessa forma uma possibilidade desse trabalho. Mas mediante diversas limitações que podem acontecer com relação à disponibilidade de equipamentos na casa do estudante, essa fala da Cléo se faz necessária de a escola se colocar à disposição de estar oportunizando espaços de realização dessa tarefa dentro da própria escola, né? Então, além desse aspecto da cultura da tarefa, também o fator organizacional que permite ao professor, por meio do farol, né, ele consegue visualizar nesse relatório quais são aqueles alunos que precisam uma maior atenção, ou verificar se existe uma possibilidade de explicações que sejam necessárias ainda. Então, tem muitas potencialidades que são disponíveis, né? E a praticidade também para o trabalho do professor, que basta ele disponibilizar que a tarefa se autocorrige e já mostra como foi o desempenho do aluno. Então, acho que eu queria trazer esses aspectos no final da nossa fala, e eu passo a palavra de novo para a Cléo e já vou me despedindo e agradecendo a atenção de todos. Forte abraço a todos e todas. Muito bem lembrado, é isso mesmo, fortalecer esses momentos de estudos é fundamental, né? Trazer essa cultura de que ele pode estudar em qualquer ambiente em que ele se encontre, isso é muito importante. Então, gente, nós usamos como referência que está aí no final, né? Nas nossas falas, a gente pegou tudo do acervo do Centro de Mídias, tal, através dos tutoriais oficiais, mas qualquer coisa que vocês perceberem, qualquer dúvida que vocês tiverem, nós nos colocamos à disposição, como eu já falei, tá bom? Para que vocês entrem em contato conosco e juntos a gente vai sanando aí as nossas dificuldades e encontrando os caminhos, tá bom? Nós agradecemos muito esse tempinho de vocês aqui conosco, tá? E esperamos que a gente em breve tenha aí umas novas oportunidades, né, para conversarmos um pouco mais sobre isso, tá bom? Então eu agradeço, um forte abraço, uma boa semana aí, resto de semana de trabalho para vocês e até a próxima, se Deus quiser. Um beijo em cada coração. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.